Bem-vindo a mais um programa Transparência, ao vivo pelo canal 5 da NET e também pelo canal 61.4, que é o nosso canal digital. E, logicamente, você vai ver esses programas serem retransmitidos pelo sistema TAP de televisão em horários alternativos. Neste momento, nós entrevistamos o vereador Capela Novas. Muito obrigado por ter vindo, vereador. Obrigado, sempre à disposição para participar de qualquer mesa redonda, qualquer entrevista. Estou sempre à sua disposição para a TV Câmara. Legal, continua aqui comigo o Thiago, que é publicitário, do portal Vai e Vem. É isso, agradeço mais uma vez o convite, Sérgio. E o professor Eduardo, já é nosso conhecido aqui também, né, professor? É isso aí, obrigado pelo convite. Vereador, nós estávamos aqui antes de começar o programa falando da violência, da atual situação da humanidade, porque aí não é um problema de prefeitura, né? Embora vai desaguar na prefeitura, nos vereadores, mas como é que o senhor está vendo esse momento que nós estamos passando? É um momento preocupante, né, Sérgio? Porque você não vê a criação de políticas públicas no sentido da proteção da incolumidade física das pessoas. Então você observa que os governos tentam, né, tanto o federal como o estadual, implantar umas políticas que criam pelo menos um ambiente favorável para que a sociedade passe a acreditar. Mas nenhum projeto vem ao encontro com esse sentido de mudar a situação de crimes no Brasil. Então eu acredito que o homem passou a ter mais coragem, e a coragem de cometer as infrações. Coragem de fazer o mal. Fazer o mal. E como você comentava aqui, professor Eduardo, dentro das penitenciárias tem lado, né? Então a pessoa, depois que ela conhece o lado mais forte, ou o lado que ela que escolheu, ela percebe que tem uma proteção maior com a finalidade de cometer delitos, tanto dentro como fora. Enquanto o sistema não for tratado de uma forma rígida e séria, dentro dos presídios, as pessoas não sabem o que é melhor, se é fora ou se é dentro. Meu entendimento, dentro tem que ter um regime rígido que a pessoa nunca mais quer voltar para aquele lugar. Nunca mais. Só que hoje você percebe que o sistema de administração prisional, ele é um pouco favorável, um pouco silente quanto ao problema da disciplina. Então você vê como que pode conviver no mesmo ambiente 30, 40 pessoas cumprindo pena. É impossível. O Brasil, se não fizer um sistema prisional mais separado do que é hoje, obviamente as coisas vão se levar para uma situação insustentável. Então eu não vejo no momento nenhum governo com coragem, principalmente nesse ano 2014, com coragem para implantar uma política pública com essa finalidade. Você acha que esse ano então, ninguém pode esperar novidade. Vão tentar contratar mais policiais, vão colocar Força Nacional na rua, mas isso é um paliativo que não é em função de uma política pública séria para se implantar no país. Vereador, a gente tem... Desculpa, Sem problema. Só para dar continuidade. Vereador, a gente tem aqui em Ribeirão, 2014 aí, seleção da França vindo, a história da Copa do Mundo, e a gente tem aí postos policiais sendo fechados pelo Estado, né? Quer dizer, parando com essa questão da prevenção, né, ou do monitoramento, ou de estar a polícia ali presente para impor de alguma forma, e a gente vê aí um serviço ao contrário na nossa cidade, construindo presídios aí, né, ali próximo de Jardinópolis, ali saída para Jurucê, né, os presídios de alambrado, né, que na verdade parece mais um colégio do que na verdade um presídio, né? Que aliás Jardinópolis está sendo notícia todo mês, né? O pessoal fugindo à vontade. Exatamente. E também ali na saída para Sertãozinho, se eu não me engano, também tem tem o tem o CDP, isso, exatamente.
né, o provisório. Então, assim, a gente vê vindo para o interior, quer dizer assim, vamos mandar para o interior, né, vamos jogar a bandidagem para o interior, e tirando a polícia, né? Como é que o senhor vê essa história, assim, nesse ano que a gente vai ter aí gente estrangeira vindo para Ribeirão e tudo mais, e a gente ter essa segurança insegura? Professor, eu vejo o governo muito tímido para legislar nessa área, muito tímido. E, como o senhor bem disse, né, ele fica tentando desmontar os grandes complexos, distribuindo para o interior, que aí surgem problemas locais e não consegue levar para o desgaste o governo. Então ele consegue uma penitenciária em Ribeirão Preto, teve a fuga de 6 presos, então você percebe que se estivesse em São Paulo concentrado num complexo, se tivesse 6, 10, o espaço do governo seria menor para ele agir. Então eu acredito que é um tema que o político tem que ter coragem para agir. E não temos no Brasil nenhum governante com capacidade para legislar nesse tema. Primeiro porque ele encontra uma resistência muito forte do cidadão. Você observa que a polícia hoje ela fica assistindo a tudo, a violência, e ela vai filmando depois que ela vai agir. Então você percebe que não tem uma polícia que combate no instante do ato criminoso a ação do bandido. É tudo hoje por força eletrônica, e depois que você vai fazer a revisão da fita. Não tem ostensividade, né? Isso, a ostensividade, isso. Ela não existe. É tudo via eletrônica. Por quê? Porque é eletrônico, tanto para o bandido como para a polícia. Se o policial agir com muito rigor, obviamente você já sabe que a fita vai ser o inverso, a apuração vai ser de cá. Tem que ter uma disciplina séria. E não tem ninguém para dar respaldo à polícia militar. Você observa que a partir do momento que acontece, a primeira coisa que o governante faz é lavar as mãos. Então você percebe que ele lava as mãos. Não, eu não pedi para que fizesse desse jeito. Então eu observo que não tem. Nem na Força Nacional, nem na Força Estadual, municipal Aliás, é mais para o patrimônio público. Se me permite, o comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, outro dia veio à televisão publicamente, revoltadíssimo com essa situação, que a PM não tem respaldo, que tudo que ela faz, a imprensa malha e o governo se afasta. Vereador, não sei nem o que vai acontecer depois dessa declaração. Né? Um outro apontamento quando a polícia na rua ela trabalha de forma mais ostensiva, ou quando dentro dos presídios existe uma administração um pouco mais enérgica, nós temos um outro ponto contrário, que são os direitos humanos, que chegam lá para defender os direitos do presidiário, ou os direitos Pelo menos é essa visão que passa. Mas eu não vejo, às vezes, os direitos humanos trabalhando em prol da família que foi chacinada lá, de pessoas que foram prejudicadas pela atitude da pessoa que está dentro do presídio. Então, acho que um outro ponto que trabalha contra, né, a um bom trabalho de segurança pública é os direitos humanos, que tem um trabalho, às vezes, questionável. Mas aí o senhor dizia que não tem hoje alguém que queira peitar tudo isso. Nós interrompemos o seu raciocínio. Porque você vê, a lei penal, ela protege quem não excede. Então, se conseguir trabalhar de forma que você não caia na exceção, porque a exceção, ela, obviamente, ela incrimina todos. Né? Se você cumprir o rigor da lei, no caso da ostensividade, você consegue fazer de forma pública. Então, tem que ter uma força pública, não pode ter uma força excessiva. O cidadão cai no chão, a primeira coisa que eles fazem é chutar a cara, chutar a cabeça das pessoas. Isso, qualquer cena que você assiste, ela é extravagante. Então, mas eu acho que tem que ter uma punição dura, firme e enérgica. Ser firme não quer dizer ser violento. Não precisa ser violento. Só que eu não vejo nem isso. A polícia, acredito que não recebe do poder público nem esta orientação. Porque você observa que hoje estão todos assistindo, não estão pelo menos nem combatendo. Só combate a hora que eu vejo em campo de futebol, aí a borracha come. Mas no dia a dia, onde o bandido é mais especializado, eu percebo que não há esse encontro. Nós estamos precisando trazer o prefeito de Nova York, eu acho que é isso, que eu tolerância zero. É isso? Eu acredito que precisa, Sérgio, assim, a orientação recebida seja mais rigorosa.
não é violenta. Eu acho que E o governo assumir também. Isso confunde. Isso confunde. Rigoroso Eu acho que a partir do momento que você disciplinar, algemar a pessoa e levar a pessoa para onde deve ir, ligeiramente, eu acredito Tá que imobilizado, não precisa ser não tem violento excesso, com ele. não tem excesso. Tá. Só que a ira de quem está no combate não está sendo incontrolável. Então, enquanto não tiver essa força, e alguém defender também, porque como o professor disse, a hora que a imprensa vem e faz o comentário, não aparece nenhum cidadão. Fala, não, ele agiu corretamente, agiu energicamente, diz nada. Você só vê todo Deixa o mundo se policial escrevendo. na Eu vou mão. abrir um IPM para apurar a violência. Às vezes não tem nem a violência, falta alguém dar essa guarida. Falava assim, não, a coisa foi força pública, foi necessário usar a força pública para aquele momento. Mas se tiver o excesso, aí tem que pagar. Porque o que eu te falei, a primeira coisa que você vê é uma violência muito forte contra o cidadão que cometeu um delito. Simplesmente tem que usar a força necessária para inibir aquilo só. Mas também excesso de forma nenhuma, porque aí cai onde o professor falou, que é o problema dos direitos humanos, defender quem tem direito. Então, isso vai acontecer no mundo todo. Quem tem direito tem que ter defendido o seu direito. Agora, trazendo isso para o município, aí vamos agora nos nossos problemas domésticos, que é a ocupação das praças, dos parques e tudo mais. O senhor vê alguma solução para se resolver isso? Porque uma parte da população depreda. Por outro lado, não está havendo investimento como deveria da própria do poder público. Como que nós podemos chegar em uma solução razoável aí para aproveitarmos os espaços públicos? Já para emendar na própria pergunta do Sérgio aí, né, a gente vê também algo na questão das praças, assim, uma situação que é oposição, vamos dizer. A gente tem a praça ruim e a gente tem as pessoas indo às praças. Hoje a história de caminhadas e tudo mais, em alguns lugares, né, vamos dizer assim, então tem a população quer. A pessoa quer, a população quer, exatamente, mas na verdade não inexiste o serviço, né? Como aí as pessoas estão andando no meio da rua. Exato, muito, né? Estão ficando sem espaços, né? Porque antes, eu lembro na casa da minha avó, Castelo Branco, né? Você tinha ali tinha uma praça menor aqui, uma outra praça menor ali, que a gente frequentava e tal. Hoje não dá para frequentar, não dá para ficar lá. É mato alto, é tráfico de drogas e tudo mais. Uma ocupação invertida. Né? É uma ocupação invertida, a população foi expulsa. O ideal, Sérgio, é você não ter portão na sua casa, não ter muro, não usar cadeado, não usar chave. Esse é o ideal do mundo, que existiu há séculos atrás, e eu acho que nem tanto, né? Um meio século atrás. Eu casei em 1978, eu nunca soube o que é chave de casa. A porta da cozinha sempre é aberta. Casei em 1978, faz 35 anos. Só que hoje você percebe que todo mundo já murou a casa, todo mundo já colocou grade de proteção, todo mundo. O final de tudo vai ser assim. Não sei quem vai ser o governante para fazer isso. A praça vai ser cercada, que nem um parque. Vai ser cercado, vai ser aberta às 8 horas da manhã, os 4 cantos da praça, mas não com um portãozinho, porque senão eles vão te assaltar lá dentro e te encurralar. Tem que abrir os 4 cantos, uns 20 metros dos cantos. Você correr. Para correr. Vai ficar mais fácil para a fuga. Esse vai ser o futuro. Todas as praças, aí você consegue conservá-la, tratá-la, e pelo menos tem a duração de uns 30 dias pelo que você fez de reforma na praça. Ou fazer entradas menores com detetor de metal, né? 30 dias foi ótimo. Revista, né? Eu acho que, pelo menos essa reforma... Vocês há 2 anos eu choro. O futuro vai ser isso. Cada praça vai ser um parque cercado, cuidado, e aí depois das 20 horas que fechou para a população, ou 18, aí se tiver alguém invadiu a propriedade, aí a atitude é diferente. Esse vai ser o futuro, não sei se daqui 10, 20 ou 30 anos. Primeiro, o orçamento não dá conta de cuidar das praças. Não tem mais condições de contratar um jardineiro para cada praça, um regador, não tem mais condições financeiras para sustentar isso. Então acredito que no futuro o cuidado vai ser esse. O ideal seria os moradores tivessem condições de receber o material e cuidar, porque a praça só tem sentido a hora que a população ocupa a praça. A hora que a população ocupa a praça, acabou. Ela está dominada e vai ser bem tratada sempre. Certo. Só que hoje a população ela não consegue
participar da vida da praça, porque o ambiente é muito Alguém ruim. já ocupou antes. É 100%, não tem nenhuma praça que você ocupe. A frequência aqui no Parque Maurílio Biagi, Luiz Carlos Raia e do Jabali ali, ela é altíssima. Abre às 6 da manhã, 5h30 já tem gente rodeando ali para ir até às 9, 10 horas. Por quê? Porque tem a sensação de segurança. Também não tem a segurança que precisaria, né? Tem até notícias aí de alguns parques aí que as pessoas estão sendo ameaçadas e assaltadas. Mas tem a sensação. Por que tem essa frequência alta? Por que não tem no Parque Alexandre Balbo esse cuidado? Porque a cerca está esburacada, o ambiente é ruim, ainda não teve condições o município de deixar a praça em situação de uso diário da população. Então, no meu entendimento, vai ter que ter umas 5 equipes e organizar essas praças de forma como se fosse um bosque municipal, um parque ecológico. Vai ter que fechar. É ruim, claro que é ruim. O ideal é deixar a praça aberta, só que hoje quem está ocupando a praça é uma podridão para a sociedade. É ruim para todo mundo, para os moradores. Antigamente todo mundo queria comprar um terreno em frente às praças. Hoje todo mundo quer longe. Meu pai falava sempre Acúmulo isso. de pessoas ali, pessoas usaram de droga, hoje não é interessante. Vereador, eu posso estar errado, mas a visão que eu tenho disso é o seguinte, é como um cidadão que ele tem uma reserva de dinheiro, ele vai e compra um carro importado. Só que ele esquece que é bonito comprar a aquisição do carro, mas porém ele esquece que tem lá o seguro, o IPVA, não pensa na manutenção. Então nós temos os parques, foram entregues os parques, mas a manutenção dos parques, inclusive a Via Norte, foi legal aquele parque linear que eles chamam, né, na Via Norte. As pessoas faziam caminhada logo ali no começo, tinha plantas, era muito lindo, mas hoje já não dá mais para caminhar, porque o mato já começou a tomar as pistas onde as pessoas... Vereador, desculpe. Só concluir, é isso você mesmo. está falando uma coisa aí, me veio aqui uma coisa na cabeça. E por que não privatizar esses parques? O senhor seria a favor, contra? Quer dizer, eu peguei o senhor de surpresa aqui, mas não, ele está falando ali. Ué, por que não, já que vai fechar os parques, não, por que não entregar a iniciativa privada que vai cuidar disso? É que ter o lucro vai pagar. Não, mas talvez não privatizar também, mas ter esse processo de parceria, de conscientizar a população ali da região, da função da praça ou do entorno, associação do bairro, associação de bairros, o comércio que está no entorno, né? Um trabalho aí em conjunto de ACI. E eles terem contrapartidas ali também. Exatamente. Envolver, né? Esse lançamento da sua ideia, privatizar as praças, caberia a quem e por quê e qual a vantagem que você leva, você privatizando uma praça. Eu me lembro do Novo Shopping. O Novo Shopping fez a construção e foi condenado a reparar pela parte ambiental. Passivos ambientais. Passivo. Então ele teve que adquirir. Foi boa, a ideia sua, ela foi boa. Uma hora. Porém? Não. Aí ele teve que comprar. Parece que comprou lá perto da pista do Balbo. Acho que teve que comprar 8 alqueires, 8 hectares e teve que ir lá fazer esse passivo ambiental. Agora você está dando uma ideia boa, né? Podia passar a fazer essa discussão, você fazer com que eles adotem 1, 2, 3, 4 praças. Você está partindo para um lado que essa compensação ambiental poderia partir para esse lado. Então, em vez de a pessoa ter que replantar, teve um cidadão que cortou na chácara para ampliar a casa 8 pau-brasil. Aí ele teve que replantar, se eu não me engano, 3.000 árvores num local que indicaram. Ficou para ele um preço absurdo. Ele poderia adotar a praça pelo menos um ano. Às vezes vai plantar num lugar que ninguém nem vai cuidar. Ao invés de construir, adotar, usar o passivo, ao invés de construir e adotar, é fantástico. Se eu não me engano, na construção do Pão de Açúcar aqui da Fiusa, como passivo ambiental, eles construíram uma praça no Tanquinho. A Associação de Bairros está cuidando da praça, mas mais interessante do que construir é adotar. Então, mas isso aí tem de ter um revés, essa situação. Isso poderia sair aqui do Legislativo? Desculpe. Já que O estamos debate, aqui numa né? mesa redonda, O debate sim. Já que o senhor achou interessante, isso pode Secretaria do surgir Meio alguma Ambiente. coisa aí? O debate sim, e depois o município teria que aperfeiçoar a legislação com a finalidade de você
transferir a propriedade de alguma forma para a pessoa. Então você poderia fazer por meio de uma sessão, alguma coisa por um período. Enfim, então, vamos aproveitar aqui esse bate-papo o professor e comentar. pedir ao vereador que faça alguma coisa Isso, nesse sentido. é uma boa ideia, né? Aí teria que o Ministério Público Só que é o seguinte, exatamente. Acho que talvez isso entrar como uma política pública, talvez pode ser entrar dessa forma, né? Só que aí o risco que o Thiago disse, uma empresa foi lá, pegou um terreno e construiu, né? Tá lá o terreno. Só que aí, o que fazer com isso? Aí, será que a população daquele lugar queria realmente uma praça? Será que essa praça era necessária mesmo? Aí corre o risco de fazer algo e ficar abandonado. Mais um. Então, mais um, exatamente. Então, ao invés de cuidar do que se tem. Então, eu acho que esse processo tem um revés aí. É preciso consultar a população. Então, talvez isso que a gente estava dizendo antes, a questão das associações de bairro, né? Da discussão ali de políticas, vamos implantar uma política pública. Muitas vezes vai assim, vamos colocar uma política pública ali para funcionar. Beleza, bota ela para funcionar. Daí logo depois, o que acontece com essa política pública? Ela era desnecessária, não tinha sentido para a população, ela foi só implantada. Então, tem que haver o processo, quando você implanta uma política pública, de continuidade, de avaliação, de um processo, de olha, isso está funcionando, olha, e a população foi implantado. Exatamente. Por exemplo, olha, a gente está falando de áreas públicas, né? A gente tinha aquelas plaquinhas, não tinha? Na rotatória, nos canteiros. Olha, essa empresa que cuida disso, está lá a plaquinha dela. Essa área aqui, a rotatória ali do McDonald's, tal, tem uma plaquinha de uma empresa. Isso aí a gente não sabe como é que está hoje. Cai no desgaste. Então, mas acabou, sumiu, a pessoa não quis mais renovar, não foi procurada. Mas olha só. Então acho que tem um interesse. Isso mostra que já tem interesse, já tem um caminho para isso. Né? Só que não houve uma continuidade. Mas olha só, imagina aqui que uma praça, vamos dizer, um parque, o Curupira lá, uma empresa ganhe lá. Ela não vai cobrar entrada, mas ela ganha para explorar o lanche, o algodão doce que as crianças vão comprar. Quem não gostaria de levar uma criança num parque que tem lá algodão doce? A locação da bicicleta, a locação tem a bicicleta para alocar. Quer dizer, eu não pago a entrada. E se eu quiser só andar e caminhar, eu não pago nada. Mas se eu for andar de bicicleta, não preciso levar da minha casa. Tem lá que eu vou alugar uma barraca. Sérgio, mas eu acho que não são só os parques. Não, eu estou dando um exemplo. Né? Não são só os parques. Porque exatamente o que está acontecendo é isso. Os parques estão se superlotando. Por quê? Porque o cara do bairro X, ele não tem lá no bairro dele. Então ele vai onde? Ele sai da casa dele, ele pega o ônibus, ele pega a bicicleta, ou ele vai a pé, ou ele vai de carro, e ele tem que se deslocar. É isso que eu acho que está errado. Por causa da sensação de segurança. Exatamente, por então causa da sensação de segurança. Vai com a família, vai exatamente. São poucas praças que a gente conta que elas funcionam de verdade. Em que lugares? Praças expedicionárias funciona, que é uma beleza. Você vai ali de tarde, de manhã, as pessoas estão fazendo caminhada, a população tomou conta, ocuparam, exatamente. Os moradores ocuparam. Né? Aqui na Fiuza ali, vocês querem mais que o exemplo ali? E agora tem monitoramento. Agora sim, praças periféricas eu não me recordo de nenhuma. Em estado de abandono e sem opção, né? Então, a Praça 7 de Setembro. Exato, a 7 de setembro. Ela tem horário para utilização. A 7 de setembro é uma vergonha para Ribeirão Eu aprendi a dar Preto, bicicleta lá, mas agora a partir das 5h30, 6 horas você não pode. 7, a Praça 7. Não, porque é complicado. Ambiente ruim. A área ali, a Praça 7 de Setembro, ela está dominada pelo uso de drogas. Sim. Pelo tráfico. E assim, existem usuários ali, existem jovens até quase fazendo sexo na praça. Então assim, a 7 de setembro hoje, lá. Por mais que digam que existe, foi colocado, o efetivo passa ali, a guarda municipal. 7 Capelas, que era um lugar religioso, virou sexual. Exatamente. Sexual. Exatamente. Então assim, é um trabalho conjunto, não adianta uma medida só. É um processo de trabalho conjunto. É criação de uma política pública que funciona, mais ativa e eficiente, porque senão vai caindo no descaso, aí aquelas plaquinhas de quem adotou já desanima, não tem ninguém cobrando, não tem ninguém exigindo a implantação de um investimento. Fiscalizando. Então você observa que as ideias, elas surgem, mas tem que ter o respaldo da administração pública. Porque se a administração não cobrar, obviamente... Mas nós passamos 23 minutos discutindo a violência.
Tem outras coisas na cidade que estão a desejar, e que uma delas foi muito debatida ano passado, que é a questão do lixo. Como é que o senhor vê isso? A gente agora está assim, todo mundo sem saber muito bem, porque uma hora vai para o Ministério Público, outra hora volta, aí volta com o aval do Ministério Público e algumas entidades, mas alguém reclamou e aí parou de novo. Qual é o ponto de situação disso? Como é que nós vamos sair dessa situação? Daqui a pouco eu estou vendo que ninguém vai recolher esse lixo, vai ficar pior do que já está. Como é que nós podemos ver essa situação? É um serviço ineficiente da cidade. Parece que ninguém quer sujar a mão com o lixo. O problema é que você percebe... Nossa, belo trocadilho. Você percebe que você vê os trabalhadores buscando a recolhida desse lixo de forma incansável, diuturnamente, mas você percebe que a empresa, acredito que ela não investe o suficiente para resolver essa questão na cidade. Você está falando sobre a licitação ou sobre o lixo? Sobre o lixo em si. Sobre o lixo em si. Depois a gente acaba desaguando Tá. na licitação. O problema é o problema que estão querendo copiar, se fosse interessante para Ribeirão Preto, é a queima, né? A queima do lixo. Só que essa queima do lixo fizeram um consórcio na região de Mogi das Cruzes, Arujá, tentaram implantar lá essa queima, mas o gás que é expelido, ele é condenado. Apesar de ter um filtro melhor do mundo, ele é condenado pelas organizações internacionais. Então essa forma de recuperar e queima do lixo, então ela é discutível. Em Ribeirão Preto tem essa discussão aberta aí na licitação, e eu acho que precisa cada vez mais aperfeiçoar o contrato, porque nós temos, é uma riqueza, né, o lixo, só que precisa ser bem empregado, bem dirigido e bem direcionado. Você percebe que as camadas hoje mais pobres só vivem disso, só vivem da reciclagem. É verdade. Então você observa que hoje o papelão está com preço, depende do papel branco, está R$1,30, acima de R$1 o quilo. Tem o papel já picado que é 70 a 80 centavos. Tem o plástico chega a vender até a R$1,80, porque eles picotam o plástico para a finalidade de fazer saco de lixo. Então é um material riquíssimo e tem que aperfeiçoar cada vez mais essa reciclagem em favor das pessoas que necessitam disso. O município avançou e parece que houve um acordo coletivo, Ministério Público, município, Secretaria de Meio Ambiente e a empresa que faz a coleta hoje. Outro dia eu estava na cidade de Morro Agudo e eu passei e vi um caminhão de Ribeirão Preto fazendo a coleta. E aí eu tive a ideia, não dá para você não fixar, porque eu percebo que se você pegar o contrato, temos lá 80 caminhões para Ribeirão Preto, mas esses 80 caminhões, se você analisar, eles não prestam o serviço na cidade de Ribeirão Preto. Eles fazem a coleta da região toda e Ribeirão Preto fica com essa deficiência. Então, eu já até redigi para que a finalidade de avançar num projeto em que os caminhões que fazem a coleta na cidade de Ribeirão Preto recebam selo. Serviço prestado na cidade de Ribeirão Preto. Porque eu não estou vendo esses caminhões na cidade prestando serviço. Da parte da manhã você não vê caminhão, mas você vai nas cidades vizinhas, os caminhões estão fazendo a coleta. E o contrato acusa lá, não sei se é 10, se é 20, se é 50, se é 60, são 100 caminhões. Só que esses caminhões não estão prestando esse serviço no Ribeirão Preto. E está suja a cidade, né? Ela está nojenta, né? Tá suja. Você passa, você vê uma coleta muito simplista e muito ineficiente. Então acredito que vai ter que fixar na cidade de Ribeirão Preto o que é prestado de serviço para essa cidade. O acúmulo de função dentro desse contrato também é um agravante, porque não é só a coleta, a própria empresa ela pega outros serviços para fazer. Não seria o caso de ter empresas específicas para cada tipo de serviço? Que você se dedica a fazer uma coisa só, você faz aquilo bem feito. Exatamente, você se especializa naquilo. Sim. Né? Você vê que há recolha de galhos, massa verde, então tudo é feito, o serviço por essas empresas. Você tem toda a razão. Teria que ter a especialização de cada segmento com a finalidade de aperfeiçoar, porque senão, você falou, né? Fica diversificando e o serviço fica inadequado. Mas eu achei interessante essa questão de identificar os caminhões, porque você impede a evasão desses caminhões para a região.
que o senhor já está verificando essa isso? cobrança dupla, tripla, né? Porque na verdade o cara às vezes fecha em várias cidades, ganha de todos. Aí ele tira um caminhão um dia daqui, do bairro, outro dali. Faz aquele jeitinho E brasileiro. não tem como vereador, ou seja, quem for fiscalizar, porque o senhor não pode dizer. Uma forma perfeita de fiscalização. É barata. Vai tá, é isso. E não é nem o vereador, Não, o próprio assim, cidadão vai ver, o que exato. esse caminhão está fazendo aqui? Porque hoje você percebe, eu olhei, era todo mundo de Ribeirão Preto. Eu falei, garanto para você que Sertãozinho tem 10 caminhões, Morro Agudo 10, Jardinópolis 10, Ribeirão Preto 80. Em total, deveríamos ter 200 caminhões. Eu acredito que não tem 100. Esses 100 servem para cumprir contratos assinados e cumprido com rigor, com a finalidade específica. Então, vou apresentar esse projeto no comecinho de Agora fevereiro. redige lá que tem que ser pintado, viu, vereador? Porque Grande, né? Grande. Senão, se vai for colocar adesivo, adesivo, tira e cola de novo. Não adianta. Tem que ser Adesivo, pintado. especifica bem. Tem que, Esse problema verdade, de um logística... Que não seja retirado. Senão Seja põe removido. imã, né? É, o imã. O imã, Põe o beleza. imã lá. Tira um e coloca o Hoje outro. você vai para Morro Agudo, Por isso- põe o imã de tem Morro um Agudo. jeitinho. Por isso precisa debater o assunto. Eu não tinha Exato, pensado nisso. Tem que ser uma forma efetiva, Fixa. fixa e com pintura Definitiva. definitiva. Tem que ser definitiva. Esse problema de Mas logística... realmente uma maneira barata que eles não Exato. podem dizer, isso vai onerar. Não vai onerar nada. Não, Uma não vai pinturazinha onerar ali não onera nada. Esse problema de logística, eu vejo também isso na área da saúde, porque Ribeirão lá tem a sua verba destinada para a saúde, uma verba até acima do que o governo federal estipula. Vai pedir para pintar os médicos. Não. Seria interessante, mas não. Tatuagem. Mas Ribeirão Preto, o Ribeirão Preto atende pacientes de toda a região. Muito. E as cidades da região também Mais têm grave, ele quer pintar os munícipes. A região também tem a sua verba para a saúde. E Ribeirão Preto, com a sua estrutura física e de recursos humanos, atende. E não existe nenhum repasse dessas cidades da região para que Ribeirão Preto atenda esses munícipes. O sistema é único de saúde, né? É um sistema único no Brasil. A prefeita reclama O que sempre. não é único é a verba. né? A única é a verba. A prefeita reclama sempre disso. Nós atendemos mais ou menos 1.100.000 usuários do sistema de saúde. E nós temos uma população de 700 mil habitantes que necessita de saúde, umas 400, vocês acham? Mais. Que tem plano de saúde, você exclui quem não precisa, 400 mil. Então nós atendemos quase 3 vezes mais o que o município recebe para esta finalidade. A prefeita já fez questionamentos no Ministério da Saúde, mas não conseguiu ainda identificar o melhor sistema para atendimento. Porque assim, tudo bem, se a nossa estrutura é melhor do que o da região, tá, legal, é melhor, então seria mais interessante as pessoas serem tratadas aqui. Então que houvesse um convênio, um repasse dessas prefeituras menores para a saúde daqui. Então, mas isso se resolve com a região metropolitana, que os senhores estão batalhando aí? Na questão da saúde, o sistema ainda ele é único. O sistema único de saúde. Você sair daqui, for para o Ceará, onde você for, você é atendido. O que acontece é que a região não tem a infraestrutura que os grandes centros têm. Então hoje, um prefeito numa cidade... um imã, né? Exatamente. É um imã. Um prefeito numa pequena cidade, ele ganha eleição. Outro dia eles comentavam sobre isso. E ele promete melhorar a saúde da cidade dele. O que é melhorar a saúde da cidade dele? Ele compra uma ambulância para levar para Ribeirão. Ele compra um ônibus com ar condicionado. Então aí passa 6 da manhã, deixa um pessoal no HC, deixa na unidade do centro, deixa na Santa Casa. Então é essa a melhora da saúde nas pequenas cidades, porque não tem também o recurso necessário para atendimento do usuário. Então essa discussão é interessantíssima, só que ainda não se descobriu a forma do município atender 1.200.000 pessoas e receber por isso. Então você está levantando uma questão que precisa ser muito bem debatida, porque o Ministério da Saúde, a prefeita incansavelmente tentou fazer gestões no Ministério com esta finalidade. Mas como que eu atendo 1.200.000 pessoas e recebo por 650, parece? Então, agora, por ser um sistema único de saúde, deveria ter um olhar do governo federal e um olhar do governo estadual diferenciado. Haja visto que é uma região que se torna esse imã, Ribeirão Preto, né, em atrair todas as cidades da região para serem atendidas aqui. Tratar todos os municípios iguais, porque não são iguais. A gente tem o HC que tem gente que vem de Bahia, Recife, atendimentos
um suporte do HC que não tem em outros lugares do Brasil. Então, como a gente tem ele em Ribeirão Preto, e é do Estado de alguma forma, né, também tem uma responsabilidade ali. O Estado mesmo fez o Hospital de Serrana, né, que na verdade continua separado, né, falta equipamento, né, ainda não conseguiram botar para funcionar de uma forma correta. Então, assim, muitas vezes é isso, é um sistema único de saúde, só que na hora do investimento fica só na mão do governo local, né, e não o Estado e o Federal dão um jeitinho de se esquivar, né. Você tentou bem. Você vê que o HC é um centro de excelência. Exato. E ele atende quase meio a meio. Ribeirão Preto, meio a meio. E Minas Gerais. E ele não tem mecanismo para alterar esse quadro. Você vê que o investimento no HC de Ribeirão Preto é vultuoso. Agora você imagina se o Estado não tem condições de fazer essa como que o município vai fazer em relação ao problema único da saúde. Mas é uma questão de debater, né? Pelo que você diz, né? Poderia fazer uma forma de... Quanto se investe em Ribeirão Preto? 200 milhões, parece que o orçamento é 250 milhões. Tinha que ser recebido na proporção do investimento, né? Porque se o município pequeno ele só gasta aquele valor, poderia ser a distribuição. Poderia ser, você está dando uma abertura aí para discutir pelo menos o que se gastou na cidade de Ribeirão Preto e o que se gastou em Cravinhos, você fazer a proporcionalidade. Fazer esse levantamento porque eles têm o registro das pessoas que eles trouxeram para cá, né, através das ambulâncias das cidades da região. É possível fazer esse levantamento. Mas tem acontecido muito endereço de familiares. Ah, tá. Muito. Aí, se fosse assim, direto, Cravinhos fazia a ficha de Cravinhos, não, mas eles vêm já orientado para fazer uma ficha de um parente, de um amigo, de algum com endereço de Ribeirão Preto para burlar essa situação. Então, é uma coisa difícil. Eu estou nos últimos 5 minutos, vereador, e nós discutimos tanto sobre a violência, que é uma coisa tão latente, que a gente acabou tomando o seu tempo. E triste, né? 2014, como é que o senhor vê 2014? 2013 a Câmara foi palco de várias manifestações e pedidos. O senhor acha que esse ano vai ser diferente? A Câmara é mesmo lugar para isso? Como é que o senhor vê isso? Eu acredito que o professor Eduardo foi bem, né? Agora tem Copa do Mundo, depois tem eleições, eu acho que vai ser pior. Pior porque você consegue aguçar as pessoas num momento importante de se manifestar. Porque você observa o que foi gasto nos estádios para reformá-los ou para construí-los. Então, é um investimento gigante em relação ao que se faz com a saúde, a habitação. Então, obviamente, acredito que isso vai trazer o público para as ruas com uma manifestação muito mais forte do que foi em 2013. 2013 aprenderam, e realmente é importante, porque passa as casas, né, tanto municipais, estaduais e federais, a refletir melhor, porque você percebe que tem que agir com mais cautela e mais produtividade. Isso aí é necessário, e isso vai acontecer. Não tenho a menor dúvida. Isso é bom porque todo mundo vai aperfeiçoar a legislação, aperfeiçoar os investimentos, maior transparência. Então, tem que ser uma gestão cada vez mais eficiente. Não dá mais para você achar que pode fazer as coisas como o professor falou, sem consultar a população, sem ouvir a vizinhança. Não dá mais para governar desse jeito. Você tem que fazer audiências públicas, você tem que participar, colocar as pessoas no processo. E depois você melhora, porque o ser humano é muito inteligente. Às vezes chega uma legislação aqui que o município manda, eu fui líder do governo 365 dias, então eu tive que defender 108 projetos. E você observava que antes de começar a sessão, cada um já tinha, 2, 3 vezes, já tinha uma emenda para aperfeiçoar o projeto. Depois no final, não passavam as 2, passavam as 3, mas você percebe que uma emenda, 2, elas sempre eram aprovadas. Por quê? Porque o ser humano, cada um consegue enxergar de uma forma a necessidade da população e você aperfeiçoa a legislação. Então, esses movimentos são importantíssimos e também importante para mudar, né, as lideranças, né? Porque eu acho que você consegue, nesses movimentos, descobrir pessoas com muita capacidade que têm condições de participar do processo eleitoral.
Tem gente não, tem gente que vem para tumultuar, mas tem pessoas não, gente séria e que conhece a legislação e que conhece a voz da população. E essas pessoas precisariam fazer parte do Poder Legislativo e do Poder Executivo. É sempre assim. Então, eu percebo que o ano de 2014 vai ser muito produtivo na revelação de bons valores. Eu estou vendo muito disso, porque as pessoas, a partir do momento que começam a participar da vida ativa, da política, da vida típica profissional, eles começam a estudar e começam a se interessar. A partir daí ele vê que tem horizontes pela frente. Então eu acredito que 2014 vai ser um ano de muitas revelações de valores humanos para participar do processo eleitoral, processo político administrativo. Eu acho que vai ser um ano muito frutífero. Porque muito monotonia, não há crescimento de ninguém. Você só cresce a partir do momento que você tem adversário competente do seu lado. Aí não tem jeito de você ficar achando que você vai convencer alguém do nada. Porque a partir do momento que há revelação de valores, é um crescimento geral. E esse ano vai ser um ano de muitas revelações. Ok. Tiago, obrigado. Nosso tempo estourou já, viu? Aí eu que agradeço o convite mais uma vez, Sérgio. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Vereador, o senhor quer dar mais algum recado para a população? Não, quero cumprimentar o professor Eduardo, Tiago, que aqui fizeram parte dessa mesa, e você que tem trazido os debates efervescentes a essa Câmara Municipal. Eu estou sempre à disposição. Eu acho muito importante a gente conversar com a população e debater com pessoas que têm outros segmentos, né? Isso aí é de grande valia para que nós possamos crescer no mundo, né? E não esquecer, né, que só Deus salva. Isso aí nós temos que perseverar o dia todo. Os homens se digladiam, mas Deus consegue manter a unidade necessária para esse envolvimento do ser humano. Amar a todos. Legal. Obrigado a você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Continue com a gente. Um abraço. Tchau, tchau.